Olá, meus irmãos. Vamos dar seguimento à nossa lição da Escola Dominical sobre aliancismo. E lembrando o nosso texto áureo que está em Jeremias, capítulo 30, verso 22, que diz: Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Nós vamos tratar hoje sobre um ponto que ficou pendente na última lição, que trata dos sacramentos. Temos dois sacramentos instituídos no Velho Testamento, tanto em Abraão quanto em Moisés. Nós vamos chegar até lá e entender um pouquinho sobre isto, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós vimos que a aliança da graça, ela se desenvolve como um organismo vivo. Vimos que começa com Adão, e ali Deus institui um povo, como uma pequena sementinha. Depois temos Noé, a preservação. Ali essa sementinha ela já brota. Depois temos Abraão, uma nação. Aí já temos a plantinha. Depois em Moisés, uma lei. Aí a planta já está mais vigorosa. E depois Davi como rei, a planta já está prestes a atingir a sua maturidade. Até que vem Cristo e aí essa planta está plena, como o próprio apóstolo Paulo diz, na plenitude dos tempos. Essa aliança da graça no Velho Testamento passa por esse desenvolvimento das revelações, desde a queda até a primeira vinda de Cristo. Mas lembrando que a aliança da graça, ela começa na queda e vai até a segunda vinda de Cristo, porque essa aliança da graça, ela continua após a primeira vinda de Cristo, conforme o gráfico aí que você está vendo. Então, a gente precisa entender isso daí. E quando nós tratamos sobre a aliança da graça no Velho Testamento, nós descobrimos que os sacramentos foram instituídos ali. Como eu disse, em Abraão temos a instituição da circuncisão e em Moisés nós temos a instituição da Páscoa. Bem, como é que nós podemos entender isso? Bem, nós podemos entender da seguinte maneira. No Velho Testamento, nós temos as tipologias que apontam para Cristo, para a sua pessoa e para a sua obra. Portanto, os resultados desta obra em nós. E aí nós vamos descobrir o seguinte: Israel, por exemplo, lá no Velho Testamento, se torna Israel aqui no Novo Testamento. Nós somos o Israel de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz assim: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós somos Israel. Aqui fala, inclusive, que nós herdamos as promessas dadas ao nosso Pai. Também nós somos o templo, o santuário do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aquele tabernáculo e aquele templo no Velho Testamento, hoje se aplica em nós. Nós somos o templo porque estamos em Cristo Jesus. Cristo é o templo perfeito, nós que estamos em Cristo Jesus também somos o templo. Somos como pequenos tijolos na formação deste santuário. Também o sacerdócio. Lá no Velho Testamento havia os sacerdotes e hoje nós exercemos esse sacerdócio. Lá em 1 Pedro 2,9 diz com muita clareza: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um detalhe: lá no Velho Testamento, só os homens podiam exercer o sacerdócio. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, tanto homens quanto mulheres exercem o sacerdócio universal dos crentes. Também a Páscoa. Nós temos a Páscoa no Velho Testamento, ali instituído por Moisés, ou no período de Moisés, e nós temos a transposição. Essa Páscoa passa a ser a Páscoa de Cristo, a Santa Ceia. Lá em Mateus,
capítulo 26, de 26 a 28, diz: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós temos a transposição. Israel, o templo, o sacerdócio, Páscoa. Mas há uma prática que é o nosso foco também, que é a circuncisão. Porque esses outros elementos, isso é muito tranquilo. Né? O fato de sermos Israel de Deus, temos o templo, a habitação do Senhor, exercermos o sacerdócio e praticarmos a Páscoa de Cristo. Mas e a circuncisão? A circuncisão também. E nós podemos ver que a circuncisão ela também é substituída por uma outra prática. E que prática é esta? Vamos ver lá em Colossenses capítulo 2, de 10 a 11, diz assim o texto: Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Um detalhe aqui. A circuncisão, ela existe ainda hoje. Nós somos circuncidados, mas somos circuncidados em Cristo. Ele se submeteu à circuncisão e em Cristo nós somos circuncidados. Aí Paulo vai completar dizendo, não por intermédio de mãos. Essa circuncisão, ela não é física, ela não é na carne, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Veja que a linguagem aqui é despojamento, ou seja, retirada, porque a circuncisão era retirada do prepúcio, do membro sexual masculino. Paulo usa a mesma linguagem, mas ele vai dizer que essa circuncisão não acontece por meio de uma cirurgia, mas acontece no despojamento, ou seja, na retirada do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E quando isso acontece? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos a circuncisão hoje, na igreja atual. Só que essa circuncisão, como o próprio texto diz, ela não é física, ela é espiritual. E fisicamente ela se manifesta no batismo. A circuncisão é substituída pelo batismo. Não há duas religiosidades nas Escrituras. A igreja cristã não é um povo distinto de Israel do Velho Testamento, não. A igreja cristã, hoje, após a vinda de Cristo, não é uma nova árvore, uma nova planta que surge. Não. Mas ela é enxertada. Lá em Romanos capítulo 11, de 13 a 24, nos diz claramente: Israel é uma árvore e nela fomos enxertados. Porque é o mesmo povo, a mesma igreja. Cristo é o Salvador de todos os eleitos, desde Adão até o último eleito a se converter antes da segunda vinda de Cristo. É por isso que lá em Romanos, capítulo 4, 11 e 12, diz que Abraão é nosso pai. É o nosso pai na fé, dos gentios. A visão é essa. Nós temos uma árvore, que é Israel, lá do Velho Testamento. E o Senhor Deus então toma todos os gentios eleitos e enxerta nessa árvore. Portanto, é um só povo, uma só igreja, um só grupo de eleitos. Não são vários. E nesse aspecto, a circuncisão lá no Velho Testamento, ela continua, porque o Senhor Deus diz que é um pacto perene. Ela não deixa de existir com a primeira vinda de Cristo. Ela continua na sua representação espiritual e realizada no batismo. O batismo, ele não é um meio de salvação. O batismo é físico, né? Esse banho público que a pessoa toma, não, esse banho em si não tem poder para fazer com que a pessoa seja salva. A salvação é por meio de Cristo.
Também o batismo, esse batismo físico, ele não tem poder para inserir a pessoa na igreja invisível, ou seja, a admissão pública na igreja invisível. Isso acontece pela obra de Cristo, acontece pela circuncisão espiritual. É a circuncisão espiritual no despojamento da carne em Cristo Jesus que demanda sobre nós a salvação e que nos admite publicamente na igreja invisível. O que o batismo é? Primeiro, é a continuação da circuncisão. Segundo, é o selo do pacto da graça. Gravem bem isto, alunos. O selo do pacto da graça é um selo visível e é a admissão na igreja, aí sim, visível. Essa igreja militante que está aqui. Nós nos tornamos membros de uma igreja, é a igreja visível, então o batismo, ele de fato faz com que sejamos inseridos, né? E através desse gesto que nós somos admitidos como membros da igreja local, da igreja visível. Mas aí vem a pergunta, o que era então a circuncisão? O que representava a circuncisão no Velho Testamento e a sua continuidade hoje? Interessante isso. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos circuncidados em Cristo Jesus hoje. Sabe por quê? Porque a circuncisão, ela era um sinal da aliança da graça. Veja isso em Gênesis. Diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha aqui a promessa. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Veja que nações aqui está no plural. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, no plural, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ora, a circuncisão, ela está ligada ao pacto. Aqui, somente os machos são circuncidados no Velho Testamento. Porque depois de Cristo, isso acontece com homem e mulher. Todos são circuncidados em Cristo Jesus. Assim como no Velho Testamento só o homem exercia o sacerdócio, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, o homem e mulher usufruem, desfrutam do sacerdócio universal dos crentes. A circuncisão era um sinal da aliança. Mas não somente isto. A circuncisão também representava a conversão, conforme Deuteronômio 30, de 1 a 6. Diz assim, quando, pois, estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, isso é conversão, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam
para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Também em Jeremias 4, de 1 a 4, diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando, se juntares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Conversão. 2 textos que mostram a circuncisão como sinal da conversão, a circuncisão do coração. Mas a circuncisão, ela também significava santidade. Veja o que diz em Deuteronômio capítulo 10, de 12 a 20. Diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Santidade. Santidade de vida. A circuncisão, ela não significa apenas conversão, mas também santificação, mas também significa justificação pela fé. Exatamente. A circuncisão mostra isso. Veja o que está em Romanos capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, a justificação pela fé. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, ou seja, a justificação. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, ou seja, a justificação. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso?
não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, ou seja, da justificação pela fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisaduras da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ora, o que isto significa? Significa que a circuncisão era um selo, o selo da justificação pela fé. As pessoas no Velho Testamento eram circuncidadas porque na circuncisão apresentava-se o selo da justificação pela fé, cumprindo, portanto, um elemento da aliança da graça de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo. É por isso que vale a pena ver uma afirmação do reverendo Paulo Anglada, quando ele diz o seguinte: a circuncisão, sacramento de admissão na igreja visível, transformou-se no batismo cristão, visto que não mais havia necessidade de derramamento de sangue, pois o cordeiro pascal foi imolado. Em Colossenses 2, 11 a 12, o batismo cristão é chamado explicitamente de circuncisão de Cristo, o mesmo que circuncisão cristã. O argumento do apóstolo Paulo é evidente. Nós cristãos também fomos circuncidados, não com o corte do prepúcio, mas com o batismo cristão, que tem a mesma função da circuncisão judaica, podendo, portanto, até mesmo ser chamado de circuncisão cristã. É isso mesmo. O que a Anglada está dizendo aqui é que o nosso batismo pode ser chamado de circuncisão cristã, assim como a Santa Ceia pode ser chamada de Páscoa cristã, Páscoa de Cristo, como o batismo é a circuncisão de Cristo. Agora vejamos o testemunho de um pastor batista, isso mesmo, da Igreja Batista, o pastor Russell Shedd. Veja o que ele fala acerca deste assunto, circuncisão e batismo. Vejam só. Circuncidados, pois, à perfeição, verso 10, ele está falando aqui de Colossenses, concedida pela circuncisão espiritual, conforme Deuteronômio 10, 16, 36 e Jeremias 4, 4, que Cristo experimentou e fornece, vem através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Tudo isto é simbolizado pelo batismo, conforme Romanos capítulo 6, versos de 1 a 11, e apropriado pela fé, conforme o verso 12, aqui novamente citando Colossenses. Aí ele conclui: o batismo toma o lugar da circuncisão na nova aliança. O que estamos vendo aqui é um pastor batista, é um teólogo, um doutor em teologia da Igreja Batista. E ele, sendo honesto com o texto, ele diz: o batismo toma o lugar da circuncisão. Ora, isto é muito simples, porque o batismo, ele também representa a conversão. Vejamos o que diz Ezequiel 36, de 24 a 28. Diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Isso quem vai fazer é Deus. Deus vai aspergir, vai derramar água sobre nós. E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus.
aspergirei água pura sobre vós. E lá em Tito, capítulo 3, de 3 a 7, diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja, o batismo, ele está conectado com a conversão, com a salvação. Por isso, uma pessoa, quando ela é batizada, quando é derramada água sobre ela, isso aponta lá para Ezequiel, quando Deus está aspergindo água sobre aqueles a quem ele salva. Ou como Paulo em Tito nos diz, éramos depravados, mas o Senhor Deus nos alcançou derramando, lavando-nos, dando-nos um banho, quando ele derrama sobre nós a água do Espírito Santo. Ora, o batismo, assim como a circuncisão, representa o quê? A conversão. Assim como o batismo também representa a santidade. Paulo, em Romanos, capítulo 6, de 1 a 5, diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso é santidade. Paulo está dizendo, vocês não podem mais viver na prática do pecado, porque agora estamos em novidade de vida. Nós que fomos batizados com o batismo de Cristo, se referindo à sua morte e ressurreição. Ora, o batismo, assim como a circuncisão, representa exatamente o quê? Conversão, santidade. É a mesma coisa. Veja que a mudança é porque no Velho Testamento a aplicação desta aliança que se dava nos homens e as mulheres, que são a glória do homem, também estavam debaixo do pacto, era com derramamento de sangue. Tanto que a mulher de Moisés, quando ele circuncida o seu filho, ele diz: és homem sanguinário, devido ao sangue, todo o sangue que saía. Mas com a vinda de Cristo não é necessário mais ter o sangue. Assim como a Páscoa se matava o cordeiro, sangue não é mais necessário. Pão e vinho, batismo, água, um banho, simbolizando a aplicação da salvação de Deus em nós. E a circuncisão no Velho Testamento, conforme Paulo fala acerca de Abraão, era o que? Era o sinal da justificação pela fé. O que é o batismo, gente? O batismo é um sinal visível da justificação pela fé. Então, o batismo substitui a circuncisão. E se a circuncisão no Velho Testamento deveria ser aplicada às crianças nascidas com 8 dias, no Novo Testamento se aplica da mesma forma. Crianças, bebês devem ser batizadas para receber sobre si o sinal, como no Velho Testamento a Igreja da Nova Aliança colocava este sinal sobre os seus filhos. Então, o batismo substitui a circuncisão. Vejamos o que diz a nossa confissão de fé no capítulo 28. Diz assim:
O batismo, sacramento do Novo Testamento, foi instituído por Jesus Cristo não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. O elemento exterior usado neste sacramento é água, com a qual um ministro do Evangelho legalmente ordenado deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, ainda que um só deles seja crente, devem ser batizados. Posto que seja grande o pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, ou que, indubitavelmente, regenerados tornam-se todos os batizados. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus em seu tempo apropriado. No Velho Testamento, todos os que se convertiam deveriam passar pela circuncisão, e os filhos dos convertidos deveriam se submeter à circuncisão. Não muda, porque é um pacto perene. É isso que a Escritura Sagrada nos diz. Por isto, o batismo substitui a circuncisão. Quais são os dois sacramentos? Páscoa e circuncisão. No Velho Testamento, onde é instituído, no caso, a circuncisão com Abraão e a Páscoa com Moisés. E no Novo Testamento, Cristo institui a continuidade, mudando apenas a forma. A Santa Ceia, que substitui a Páscoa, quando Cristo ele oferece o pão e o vinho, e a ordenança do batismo. Ir por todo mundo, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, substitui a circuncisão. E é por isso que é pecado quando um pai ou uma mãe não leva o seu filho para receber sobre si o batismo. É assim que nós cremos, nós reformados. É desta forma, conforme os nossos símbolos de fé. Bem, pessoal, esta é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido e na próxima semana nós daremos continuidade a este assunto que trata sobre a aliança de Deus com o seu povo. Até lá.